pessoal da internet. Vamos iniciar nossa tarefa da noite. O palestrante convidado, Paulo de Castro. Vamos fazer a nossa oração. Querido Jesus, amado Senhor, é tão bom, Senhor, nos reunirmos para estar contigo de uma maneira mais consciente, mais próxima, eu diria. E solicitar a Ti apenas que tenhamos saúde, consenso, vontade férrea de continuar a caminhada, apesar de todas as dificuldades inerentes ao grau de desenvolvimento que nos encontramos, mas acima de tudo, Senhor, que não nos afastemos de Ti nunca, pois o Teu conhecimento, a Tua luz, o Teu amor preenche em muito as nossas necessidades, o nosso eu. E saibamos colaborar conosco mesmo, participando de encontros como esse, de leituras edificantes, para que o conhecimento consiga libertar nossa consciência, trazendo paz, saúde, não só física, mas também espiritual, para que essa caminhada, que para alguns é áspera, para outros nem tanto, seja mais suave, pois com os teus ensinamentos, ainda que a estrada seja estreita, nós sabemos que estamos em tuas mãos e chegaremos ao final com tranquilidade. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que nos dá de estar dessa noite para ouvirmos o que Paulo de Tarso, seus mentores, trouxeram sobre a lição da vida. E tenhamos ouvidos do Deus. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E assim seja. E assim será. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela palavra. Então, com a palavra, Paulo de Tarso. Obrigado, irmão. Meus irmãos, boa noite, muita paz. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Sim. Muito bom. O tema de hoje, da nossa conversa, está nesse livro, Jesus do Lar, que normalmente é um livro coadjuvante do Evangelho, né, do Evangelho em Casa. E esse livro é muito interessante porque ele traz algumas lições, e nessas lições Neio Lúcio vai contar a respeito dos ensinamentos de Jesus. E aí, o interessante, isso não é coincidência, não pode ser, é que tem 3 dias que eu faço palestras e o tema gira em torno dessa temática que está aqui. Então deve ser uma coisa para mim. Eu já tomei para mim, né, já entendi, já estou refletindo sobre isso. A questão é basicamente a seguinte:
possua de forma tal que você não seja possuído pelo que você possui. Tenha de maneira tal que, se por acaso você perder aquilo que você tem, essa perda não lhe transforme numa pessoa doída, sofrida, amargurada. Essa é basicamente a questão, e ela é de uma amplidão, ela é de uma amplitude, de uma questão fundamental em relação aos ensinos da doutrina espírita, porque quando a gente pensa do ponto de vista da perspectiva com a qual nós estamos aqui na Terra hoje, a gente vê que a premência do mundo ela é muito mais forte do que as mensagens espirituais. A grande maioria de nós, quando estamos vinculados a uma atividade espiritualista, de um modo geral, o principal motivo que faz com que nós nos aproximemos dessas atividades não é o esclarecimento de um modo geral. É muitas vezes uma necessidade, uma ajuda, um apoio, um amparo. Porque a gente sabe que existe essa dimensão em nós outros, senão a gente não faria isso. Mas, por outro lado, a gente não vive isso na essência do dia a dia. A gente não constrói as pautas da nossa vida de uma forma tal que a nossa vida, em primeiro lugar, considera a hipótese de que eu sou um espírito imortal. De que eu tenho a imortalidade da alma. De que depois que eu morrer, eu continuo levando tudo que eu tenho do ponto de vista mental e da consciência. E eu não levo nada, absolutamente nada, das quinquilharias do mundo. Nada. Eu não consigo levar um carro, eu não consigo levar um caco de telha no plano espiritual. Eu conto sempre essa história, que ela é bem emblemática. Quando meu pai morreu, minha mãe era católica, e minha mãe arrumou meu pai para encontrar com quem? São Pedro. Ela foi e preparou meu pai todo. Pegou um terno melhor que meu pai tinha. Meu pai era advogado, um mazarrão imenso. Pegou meu pai, botou um terno, gravata de seda, gente. Aquelas camisas brancas, aquela cor. Meu pai estava lindo para encontrar São Pedro. Quem vestiu ele fui eu. E aí, eu ficava olhando assim e disse assim, minha mãe deve ter endoidado, porque botar meu pai arrumado dentro de um caixão, pra quê? Né? Eu ficava pensando assim. Mas era o gosto dela, a vontade dela, que seja feita a sua vontade, não a minha. Arrumei meu pai, no outro dia ele estava lá todo bonitão, como se fosse fazer uma audiência. 2 anos depois de algumas reuniões mediúnicas, onde ele se manifestava, dizendo que ele gostaria que aquele corpo fosse tirado daquele cemitério, porque meu pai não quis ser cremado, ele teve um acidente com fogo, e ele ficou traumatizado de fogo, ele não queria ser cremado por conta disso. Aí, a gente respeitou a vontade, seja feita sua vontade, não a minha. Respeitamos a vontade dele. Só que nas reuniões mediúnicas ele vinha dizendo o seguinte, meu filho, toda vez que sua mãe vai no cemitério para me visitar lá, ela fica lá só chorando, e eu não quero que sua mãe chore. Eu não quero o sofrimento de sua mãe. Então tira aquele corpo de lá, que não sou eu. E ela não vai precisar mais ter esse encontro com esse momento que causa muita dor nela. Muito bem. Vou lá no cemitério fazer a exumação desse corpo. Quando abri o caixão, o que é que tinha lá? O paletó inteiro, com gravata, camisa, tudo. Aí eu tomei um susto e que meu pai tem tanta intimidade com São Pedro que foi nu. Imagina! Minha mãe toda preocupada e ele nem aí. Ou seja, nem o paletó que você veste quando morre leva, quanto mais o resto. Mas, no entanto, é esse resto que faz a gente matar, que faz a gente corromper nossa alma, que faz a gente entrar nos desvios morais, que faz com que o mundo seja do jeito que é. Porque
o traficante de droga quer ganhar o dinheiro da droga, quer ter o poder para poder ganhar o dinheiro, para ter a casa, para ter o usufruto. O político corrupto, ele quer a mesma coisa. Então, a gente vê que o mundo gira na materialidade. Isso é o verdadeiro materialismo, ismo de centralidade, ou seja, é um mundo centrado na matéria. E não é de estranhar que haja tanto sofrimento no mundo, porque, imagina só, você tem uma ilusão da permanência. A ilusão da permanência. Quem foi a primeira pessoa a dizer isso? Que isso causava dor? Buda, há 2.500 anos antes de hoje, 500 anos antes de Jesus. Ele dizia que toda a humanidade sofria. Toda a humanidade sofre. É a primeira nobre verdade. E por que é que toda a humanidade sofre? Porque se apega ao que não é seu. Ao que não lhe pertence. O que nos pertence? É aquilo que ninguém pode tirar. Se alguém pode vir e tirar sem que eu seja consultado, sem que eu dê anuência, sem que eu tenha a possibilidade de dizer sim ou não, isso não é meu, está me emprestado. O nosso corpo, que a gente chama tanto de meu corpo, é nosso? Não. Porque aquela senhora, o senhor, não sei mais o que ele é, com aquele foice na mão, quando chega, leva que a gente não dá nem pio. Então não é nosso, está emprestado. Na hora que for para acabar, acabou. Aquele cachorrinho bonitinho que está lá em casa, na hora que chegar o tempo dele, ele simplesmente não acorda mais. Se você quiser saber o que é a dor da impermanência, se apaixone perdidamente por uma banana ou por um abacate. Porque é rápido você perceber a experiência. Porque lá em 15 dias ele está todo podre. Ele vai estar todo destruído. Então observe que a impermanência é a causa do sofrimento humano, porque nós vivemos como se o mundo não fosse acabar, como se a gente não fosse envelhecer, como se as coisas não fossem acontecer. E como se, de repente, tudo que eu tenho, que eu construo, vai durar para sempre. Anda na cidade de Salvador, que você vai ver aquelas casas de outrora, hoje são ruínas. Amanhã serão prédios. As pessoas que viveram naquelas casas, as vidas que aconteciam ali agora só são lembranças. E assim é em todo o universo. Essa é uma lei de progresso, que envolve 3 movimentos: surgimento, a conservação e a destruição. Então não existe nada, absolutamente nada no universo, no mundo material, no mundo da existência tangível, que não passe por esses 3 ciclos, que seja aparecer, ficar um tempo e depois desaparecer. E esse ficar um tempo é um ficar de constantes transformações. O nosso corpo é o mesmo a vida toda? Não, a gente é nenê, vai crescendo e tal, e vai mudando. Uma vez eu fui convidado para uma festa de 40 anos de formatura. Aí eu falei assim para o pessoal que estava organizando: posso levar um amigo meu que é médico legista? A pessoa mostrou assim: uma formatura de processamento de dados, tu vai levar um médico legista por quê? Por que você vai levar o médico legista? Eu digo, para me ajudar a reconhecer os corpos. Porque, gente, a pessoa era uma, hora é outra. Né? Chapeuzinho vermelho agora é vovozinha. Paulo de Tarso, que era o rapaz, agora é esse rapaz, esse senhor aqui com 60 anos de idade. Não é a mesma pessoa, o corpo é outro, mudou tudo. Então a gente tem que começar a perceber que viver é aprender a desapegar-se. Esse é uma grande lição que todo ser humano precisa entender. E uma coisa importante: desapegar não é ter atitudes desidiosas com as coisas que nos são ofertadas. A vida nos oferta as coisas. Não é para a gente se aboletar em cima das coisas, mas é para a gente usar essas coisas em prol do desenvolvimento espiritual nosso e daqueles que estão no nosso entorno coletivo. Quando eu faço o movimento, que é o movimento do egoísmo, que os espíritos chamam de maior chaga da humanidade,
Vocês imaginem uma engrenagem, um motor. Tem uma engrenagem aqui que gira outra aqui, que gira outra aqui, que gira outra em cima, e tudo junto faz o movimento do motor. Não é assim que funciona? Quando uma engrenagem dessa no meio para, o que acontece com o resto? Para tudo. Então imagine que nós somos um grande mecanismo divino, aonde nós somos engrenagens de um grande mecanismo social, de desenvolvimento e progresso espiritual. Quando um para, o mecanismo todo é afetado. Tem uma coisa que eu aprendi com um eletricista. Tinha um eletricista aqui lá em casa, ele é um rapaz muito bom, e eu ficava prestando atenção no serviço dele. E um dia eu fiz a pergunta para ele, por que a luz, quando acende, precisa de 2 fios? Ele fez, é um que traz energia e o outro que devolve. Ah, é assim? Aí eu comecei a pensar sobre aquilo e eu sou uma lâmpada. Se eu não devolver o que eu recebo, eu não acendo a minha luz. Então, viver é deixar passar. É fluir. É fazer com que aquilo que eu receba nessa mão, eu entregue nessa mão. E o que você vai ficar com isso? Eu vou ficar com a energia daquilo que passou por mim, me alimentou e agora vai para outro lugar. Essa é uma forma de pensar, pensando na perspectiva espiritualista. Não estou falando de nenhum sistema econômico nem político, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso. Não estou mandando você chegar em casa, pegar seu dinheiro e distribuir para todo mundo, porque não é isso. Isso é irresponsabilidade. Se você teve a oportunidade de ter uma empresa e gerar empregos, essa é a sua missão. Seja um bom empresário, empregue com dignidade, faça com que as pessoas se desenvolvam socialmente. Não tem nenhum problema você ser rico, não, gente. Riqueza não é defeito. O defeito, o problema é o egoísmo. Porque lá no Livro dos Espíritos a pergunta é essa: qual das 2 provas é a pior? A da riqueza ou da pobreza? E os Espíritos dizem que as 2 são iguais. Porque enquanto a pobreza faz o indivíduo maldizer a providência, a riqueza faz o indivíduo abusar das más paixões. Então o sujeito que recebeu, imagina, o sujeito hoje está com não sei quantos milhões na conta, está com a Ferrari na garagem, morando numa casa assim maravilhosa, tem um iate lá não sei aonde na Itália que viaja, que vai passear. Tá tudo certo a vida dele? Não tá, porque esse povo aí, tem muitos desses aí que estão tomando remédio para depressão, para a vida perder o sentido. Então, não é isso. O ser humano não é isso. Isso é uma redução, é uma coisificação do ser humano. E os espíritos estão nos dizendo que isso precisa mudar. Precisa mudar. Paulo, isso na prática como é que seria? Seria a gente começar a se perceber como espírito imortal. A gente começar a se perceber realmente o que a gente veio fazer aqui. Então, uma pessoa tem 70 anos de idade, dá vontade de fazer medicina, a pessoa vai dizer, mas tu vai fazer medicina por quê com 70 anos? Faça a conta. 70, com mais 6, 76, com mais 2 de residência, 78, você vai medicar para quem? E a chance de você não receber o diploma é grande, porque a loteria pode pegar você no meio do caminho. Olha o desestímulo. O que uma pessoa que tem a percepção de que é um espírito imortal diria para esse mau agouro ambulante? Diria o quê? Eu estou começando o meu curso agora, concluirei depois, ou no plano espiritual, ou na próxima vida, mas já vou adiantando as matérias. Os gauleses, eles tinham tanta certeza da imortalidade da alma, que eles faziam acordo de pagamento de dívida em outra vida. Eles iam para a guerra sem escudos. Enquanto os outros estavam cheios de armadura, eles iam nus da cintura para cima, sem escudos, porque não tinham medo de morrer. Eles simplesmente tinham tanta certeza de que eles iam para um outro lugar, que era um lugar maravilhoso, aquela história dos vikings lá, que passou dos filmes aí, que todo mundo viu. Eles tinham certeza disso, que eles não tinham esse medo. Então, isso mostra que é possível
o ser humano, quando ele começar a olhar para dentro, para seus valores, que são esses sim são imperecíveis, que são os valores do espírito que se acumulam a partir das experiências evolutivas. Ninguém tira isso de ninguém, ninguém tira a consciência da gente. Ninguém tira o que a gente já evoluiu, o que a gente já aprendeu, do que a gente se tornou melhor, ninguém consegue tirar, isso é nosso. É uma conquista do espírito. E para que serve a vida? A vida serve para fazer com que o indivíduo se desenvolva essas aptidões. E aí eu pergunto para vocês, se uma vida, você chegou aqui e só deu tudo certo na sua vida, você não encontrou uma pessoa para lhe contrariar, nenhuma. Todo mundo só fazia te elogiar o tempo inteiro, você fez isso a vida inteira, fez tudo certo. A minha pergunta para você é, qual é a chance de você sair daqui muito igual ao que você chegou? Qual a chance desse espírito aprender muito pouco nessa vida, que ele teve poucas oportunidades de desafiar as suas questões internas, desconhecidas? A chance é grande, ele pode até evoluir, mas a chance é muito baixa. Agora pensa aquele que acorda de manhã, toma uma sapatada do vizinho, acorda, vai embora lá, fura o pé no espinho. Aquele que quando chega de noite não tem conta, ele tem que jogar um dado para saber se vai pagar a conta de luz, se vai pagar a conta de água. Essa pessoa está sendo desafiada dioturnamente a encontrar em si mesma as disposições de força para ultrapassar todas as dificuldades que a vida lhe dá. E isso é evolução, gente. Isso é uma evolução. A gente deveria agradecer. Sabe por quê? Porque não existe encarnação feita para dar errado. Todas vieram para dar certo. Agora a gente, por conta do livre-arbítrio, por conta da nossa disposição, do conformismo, o fato da gente estar, na grande maioria, nós estarmos dormindo, no estado de sono sem sonhos, faz com que a gente simplesmente perca as oportunidades de aprendizado. Então, quem conhece aqui a figura do estrupício? Mas vocês viram porque conhece. Dizem os amigos espirituais que esses são os nossos principais colaboradores. São grandes amigos, porque são as únicas pessoas que pensam na gente o dia inteiro. Pensam nos desafios que vão colocar à nossa frente. Pensam nas coisas que nós vamos ter inspirados por eles a fazer. Pensam. Eles estão criando cada vez mais ardis de complexidade maior para que a gente supere isso. Então vou dar uma dica para vocês. Não faça isso publicamente, para não dar ousadia, mas quando chegar em casa, você, em segredo, ore por eles, peça vida longa, porque são os professores das nossas almas. Eles vêm para nos ensinar, por exemplo, você vai aprender a perdoar. Como é que você aprende a perdoar? Pega um livro, 5 lições do perdão, e pode morrer? Não é assim. Tem que vir uma pessoa, porque você tem o perdão nível 1, que é você perdoa o pipoqueiro porque botou muito sal na sua pipoca. Tem o perdão nível 2, que você perdoa o padeiro porque não deixou o pão torrado do jeito que você gosta. E vai subindo, quando chegar no perdão número 50, aquele é o pesado, que você tem que usar das artimanhas mais profundas do seu espírito para ressignificar o mal do outro e ser capaz de amá-lo apesar de tudo que ele te fez. Graus diferentes de evolução para o perdão que nós precisamos experimentar, porque só experimentando essas experiências, passando por elas, a gente vai saber se nós somos capazes de superá-las. Lá na minha terra, em Jiquié, tem um guru filósofo que morava nas pedras lá, chamava Guito Gigol. Que ele dizia assim, no auge da sua filosofia, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, nós somos espíritas ou espiritualistas porque acreditamos no mundo espiritual. Os espíritas acreditam na reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicabilidade entre vivos e mortos, na existência de Deus, na pluralidade dos mundos habitados.
Então, todo mundo, teoricamente, racionalmente, acredita nisso. Acredita não, sabe disso. Mas poucos têm a disponibilidade realmente para viverem a partir dessa perspectiva. Todos nós um dia vamos sair daqui desse planeta. Ou vamos sair dessa condição. Eu não vou mais ser Paulo, vou ser outra coisa. Você também não vai ser quem você é, vai ser outra coisa. Isso é real, isso não é uma imagem, isso não vai acontecer. Vocês conhecem quantas pessoas de 200 anos aqui no planeta Terra? Tem alguma? Não. Então isso é um sinal de que isso vai rolar, uma hora vai acontecer com qualquer um de nós. Isso não é exceção, sempre foi assim e será assim. Agora, o que vai acontecer com essa pessoa que sabe que tem a impermanência, que tem a finitude e que tem o tempo necessário para estarmos aqui para viver? Aprender a lidar com as coisas que o mundo nos dá. Essas coisas que nós recebemos, que é o que a lição aqui nos traz, sobre as posses, os recursos, ou as coisas que recebemos, inclusive os corpos, nós podemos chamar isso de talentos. Porque seria muito difícil eu fazer o que eu preciso fazer se eu não falasse. Porque eu não ia conseguir fazer palestras se eu não falasse. Eu não conseguiria entender as lições se eu não tivesse um cérebro que me permitisse compreender aquilo que eu sou capaz de ler. Correto? Então eu vim com isso. Eu tenho os recursos. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os talentos e usar em função da minha realidade espiritual, o meu desenvolvimento o mais possível. Então, se eu pegasse a minha voz e usasse para xingar as pessoas, porque a voz também serve para isso, eu estaria malbaratando um recurso que eu recebi para fazer algo no meu desenvolvimento. Então, se eu recebo um corpo com vitalidade física, isso não veio para eu tirar retrato em site de adulto. Não veio para isso. Veio para que eu tivesse vigor físico, para que eu possa passar mais tempo na Terra e possa realizar mais coisas do que eu realizaria se eu tivesse com um corpo com as minhas deficiências. Eu posso pegar a minha vida e terminar num sofá? Posso. Sentar num sofá, ficar na cara da televisão, só aqui no controle remoto e não fazer mais nada? Posso fazer isso? Posso. Posso terminar minha vida numa tela de computador, de celular, passando o dedo assim, passando, vendo a vida dos outros? Posso? Posso. Eu posso passar a minha vida sem ler um livro sequer? Posso. Eu posso passar a minha vida toda sem discutir, sem ler nada, sem conhecer nada sobre a história da humanidade? Posso, eu posso fazer tudo. Agora, se eu tiver recursos para fazer e não fizer, pode ter certeza que eu estou jogando alguma coisa fora. A comparação é mais ou menos o seguinte: imagine que você tem uma missão. Qual é a sua missão? A missão é ter uma fazenda, tem um campo, entendam todo aqui na metáfora que eu estou dizendo. Aí tem um pasto lá nessa fazenda que está cheio de capoeira, aquele mato fino, mato seco que está lá. E você vai ter que descer para limpar esse pasto, porque o próximo que virá vai plantar mandioca nesse pasto que você está limpando. Mais ou menos isso. Aí, mas para limpar um pasto desse eu vou precisar de equipamento. Não se preocupe não que eu vou mandar os equipamentos. Aí te dá um trator, todo cheio de implemento, com óleo diesel, com tudo para você fazer seu serviço numa maciota, numa boa. Basta que você tenha a disponibilidade de acordar todo dia cedo e ter a vontade de pegar a máquina que você recebeu e fazer aquilo que você veio fazer. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi o trator, vi a fazenda, tinha um rio lá adiante, eu resolvi pescar. Aí tinha uns amigos que gostavam de pescar, que resolveram pescar lá no Araguaia, eu fui pescar no Araguaia. E o trator ficou envelhecendo lá no depósito. Aí quando foi numa dessa viagem do Araguaia, o barco virou e morri. Aí chego lá no plano espiritual, o pessoal disse assim, e aí a fazenda? Eu digo, que fazenda? Muito bem, a fazenda ótima, muito obrigado pela fazenda. Não, e o pasto que era para limpar, se limpou? Eu disse, não. Esqueci, porque a gente esquece. Eu vi o trator, mas não sabia para que servia. Eu achei que era para outra coisa. Mas você sabe que você tem que limpar o pasto, não sabe? Sei, então basta agora você me manda, agora que eu já sei, você me manda de novo, manda o outro mais moderno, que é o trator mais novo, que chegou agora. Disse, não.
Se você não soube aproveitar o trator, eu vou te dar um outro instrumento, vou te dar um alicate de unha, agora você vai lá embaixo arrancar esse toco todo lá com alicate de unha. Por isso que tem vidas difíceis e vidas fáceis. Por isso que tem pessoas que vocês, como é que uma pessoa pode sofrer tanto? Você não está vendo uma história, você não está vendo o capítulo anterior. O professor Raul Teixeira contava uma história que ele vinha com Camilo, ele vinha andando na rua, passando numa praça, tinha lá um monumento em cima, tinha uma estátua, e embaixo uma louca, girando em torno da estátua. E aí ele falou assim, coitada dessa moça, fez um comentário típico assim. E o mentor avisou a ele, disse, não, você sabe quem é essa senhora que está aqui embaixo, rodando nesse monumento? Aquela outra lá de cima. Em a vida passada ela foi aquela. Agora ela está atraída por ela mesma, pela imagem dela, girando em torno de um monumento, sem saber porque ela estava dementada. Quando a gente vê as histórias da reencarnação, lá no Código Penal da Vida Futura, não tem um pensamento, não tem uma ação que não tenha severas consequências na nossa vida. A única maneira de eu não simplesmente não viver uma vida pensando nisso é se eu não acreditar que existe a vida depois da morte. É isso que eu falei aqui no começo. Que a grande maioria de nós, embora saibamos que isso existe, não acreditamos, não vivemos em relação a isso. Então, lá no Velho Testamento tem um livro interessante que é o livro de Jó. Quem aqui conhece o livro de Jó? Já teve a oportunidade de dar uma olhada nele? Jó era uma criatura interessante, porque Jó era rico, milionário, pai, era o homem mais rico do Oriente. Ele era um homem muito rico. Camelo, fazenda, tudo. E tinha os filhos que gostavam de festa. E Jó era muito temente a Deus. Um dia, disse que estava tendo uma festa no céu, e aí chegou o tal do coisa ruinzinho lá, e foi passando, e aí Deus chegou, chamou ele e fez assim, ô fulano, você conhece Jó? Conheço. E aí, o que você acha dele? Ele é muito fiel a você. Mas também eu vou dizer, se eu recebesse o dinheiro que ele tem, a casa que ele tem, a família que ele tem, aí tudo que ele tem, a saúde que ele tem, eu tenho certeza que eu também seria fiel a você. Ah, você está achando que Jó só é assim comigo por causa disso, é? Então eu vou fazer uma aposta com você. Você pode ir lá embaixo e tirar tudo dele, mas não mate ele. Tire só as coisas dele. Aí ele vai, acaba com a fazenda, acaba com os filhos, acaba com tudo. E Jó diz assim, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja Deus. A história é essa. É de uma pessoa que recebe, que perde, e que sabe que não perdeu nada, porque nada lhe pertencia. Tudo pertencia a Deus, e Deus confiava a ele durante o tempo que estava aqui na Terra, gente. O tempo passa rápido? Passa. Passa rápido. Essa semana eu estava vendo uma matéria lá, um filme sobre mamonas assassinas. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, como é rápido. A década de 80 parecia que foi 8 dias. E lá naquele momento eu não precisava do médico legista. Né? Foi rápido. Então, observe que isso passa muito rápido. A vida da gente é assim. Quando chega daqui a pouco, lá na frente, quando a gente tiver, hoje a gente está aqui, daqui a 10 anos passou, mais 10 passou, e vai chegar uma hora que a gente não está aqui mais. E o que a gente... Né? O que a gente fez? A gente ficou se apegando nisso aqui, como se isso aqui fosse a única existência, e perdeu o melhor da festa, que é o sair livre de si mesmo e carregando as suas possibilidades maiores, mais ampliadas do que aqui chegamos. Então, gente, é o espírito da mensagem que Neio Lúcio está nos trazendo. E ele conta a história de uma rainha. Essa rainha vinha num barco e ostentando assim joias caríssimas, os seus escravos e tudo. E passava e o povo se abaixava para ver ela passar. E ela trazia um filho dela, um filho pequeno, entrou no barco para fazer uma viagem e lá pelas tantas o barco bateu nas pedras e começou a afundar. E aí eles pegaram, baixaram os botes e tal e chamaram a mulher para que a mulher embarcasse, achando que a mulher ia trazer tudo aquilo que embarcou com baús de tesouro e tudo.
E ela veio com o filho do colo e veio com um saquinho pequeno. E aí perguntaram a ela, achando que o saquinho estava cheio de joias, das mais caras. Ela disse, não, aqui é pão. Para a nossa viagem, o mais importante da minha vida está nos meus braços, é meu filho. Então, é uma pessoa que está perdendo tudo, mas ao mesmo tempo não está perdendo nada. Quando a gente olha a perspectiva da vida, se a gente mudar nossa face, mudar a maneira da gente olhar as coisas, pode ser que o problema que hoje é intransponível, insolúvel, ele se diminua e deixe de ser. E deixe de ser. Pense no trem. A moça vem olhando para as pedras, para a parede de pedra, e o rapaz do bilhete diz, por que a senhora está tão triste? Olhe para aqui, para a minha janela, só tem pedra, 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 mais nada. E ele diz assim, a senhora já experimentou virar a sua cabeça? Quando ela vira a cabeça, do outro lado tem uma janela linda, com uma paisagem linda que ela não tinha visto, porque ela só estava olhando para um lado, para uma perspectiva da vida. E qual é o outro lado da nossa vida, seja lá qual for a vida que nós tenhamos? É que do outro lado tem um sol brilhante, fascinante, que acaba, debela toda a escuridão da nossa vida. Porque ele é luz. E luz clareia a sombra. A sombra é a ignorância. E a luz faz com que a ignorância deixe de existir. Esse sol ilumina uma paisagem e um caminho que nos leva em direção a ele. E que faz clarear em nós as nossas potências de alma e faz elevar a nossa vida a um padrão muito acima daquele que a gente vive. Porque dia virá que nós não teremos mais corpos, nós não seremos mais mortais, nós não teremos mais o dia, nós não teremos mais a noite, nós seremos espíritos puros. E o nosso viver será tal que nós seremos capazes de cocriar com Deus no universo inteiro. Seremos capazes de fazer o que os espíritos fazem aqui, trazendo as benesses, a chama viva da vida a todos nós. Os conselhos edificantes que esses irmãos trazem através dos benditos médiuns, para que nós possamos clarear um pouco mais, diante de tanta ignorância, aquilo que é os nossos trôpegos passos. Melhorar a nossa caminhada nessa estrada dessa vida tão difícil. Então é a partir desse lugar, desse outro olhar da vida que criamos aquilo que Emmanuel chama de couraça da fé, a capacidade de encarar as coisas da vida como se elas fossem coisas miúdas, nonadas, picadas de alfinete, simplesmente porque nada pode ser maior do que a grandeza espiritual. Nada pode ser maior do que o encontro com Deus. Nada pode ser maior do que isso. Do sujeito sentir essa luz brilhar no seu próprio coração. Da pessoa sentir que a sua transformação de alma fez com que nós nos tornássemos isso que é a grandeza maior divina. O encontro com Deus tão propalado pelas religiões, o reino de Deus na terra, trazido ao coração dos homens. Porque quando perguntaram a Yogananda, o que é isso, que livro que você está escrevendo? E ele escrevia um livro chamado A Segunda Volta do Cristo. Ele diz, não é o físico, é o renascimento do Cristo no homem, no coração do homem. Não precisa voltar um homem para a gente botar em outra cruz, mas sim fazer com que esses corações apagados da fé sejam capazes de encontrar com Jesus, esse mesmo Jesus, esse porta-voz para o ocidente da liberdade das nossas almas, encontrar com esse indivíduo e dizer assim, Senhor, em tuas mãos eu me entrego o meu espírito, conduz-me nessa luz, nessa estrada de luz na direção de Deus, para que eu possa sair de onde eu estou e encontrar-me como serventuário, sendo capaz de o meu agir e o meu viver ser como ferramentas divinas, para que eu possa ser a mensagem de Deus viva na terra, para que eu possa ser as potências do universo vivas em relação à humanidade sofrida
Me ajude a encontrar essa luz em meu coração e que eu saberei seguir com meus passos, porque eu confio naquilo que eu carrego dentro de mim. Não duvido mais disso. Não me importa que por trás estejam as borrascas, estejam as chuvas, as tempestades, que o meu corpo esteja mutilado. Nada disso importa, porque o espírito está isento de todo o sofrimento. O espírito está livre de todo o sofrimento, porque não é capaz de ser morto nem de ser aniquilado. Todas as dores serão percebidas pelo personagem, pelo carro físico que eu estou recebendo e pelo espírito ainda confuso em relação às suas capacidades. Nós estamos aqui para esclarecimento de almas. Nós estamos aqui para fazer com que as almas se libertem, que os corações se abram, que a luz entre e que essa luz possa encandear toda essa escuridão que nos impede de nos enxergarmos, para que nós fiquemos pegando as quinquilharias do mundo para nos autoafirmar. Nós não precisamos disso, gente. Você pode ter o que você quiser, mas você será o que você é e ponto. Você será o que você se transformar a partir dessas coisas que você recebe, sempre será assim. E a gente pode muito bem mudar esse panorama simplesmente fazendo aquilo que ele está dizendo que é uma lição essencial. O essencial é o que não pode faltar. O essencial é o básico, é a essência, é o fundamento, é o que está por trás, é o que está por baixo, é o que sustenta, é o que levanta, é o que origina. Esse é o essencial, e o essencial está em nós, em todos nós temos o essencial dentro do nosso coração, da nossa alma. Nós somos essas energias divinas postas no mundo. A gente só tem que fazer uma coisa: acreditar. Sabe, a gente passou a vida acreditando em todas as forças do universo como se elas fossem capazes de nos tirar das embarcadas, das enrascadas. E a gente fica nessa brincadeira há quantos milhares de anos que a gente faz isso, pedindo aos espíritos para vir nos tirar das enrascadas dos nossos próprios pés? É hora de fazermos diferente, evocarmos o Deus que existe dentro de nós e fazer com que esse Deus e essa força vá em direção aos problemas. E aí você possa olhar para a cara dele e dizer: professor, amigo, obrigado por ter vindo, mas você sabe com quem você está falando? Você está falando com algo que é muito maior do que você, porque você só existe porque eu te chamei para você me ensinar a ser aquilo que eu sou. Você trabalha para mim. Os problemas trabalham para a gente. E eles vieram porque nós tínhamos capacidade de superar. A única coisa que nós precisamos fazer é encontrar em nós as disposições para nos levantarmos, olharmos para Ele com firmeza e dizer assim: Senhor, o que pode me faltar se eu tenho dentro de mim a maior grandeza do universo? Gente, se você chegar e acordar amanhã e olhar para cima, você vai ver o sol. Você tem dúvida disso? Pode ser que até o sol não apareça claro, porque pode ter nuvem, mas em cima da nuvem você sabe que tem o sol porque o dia é claro. E há quantos anos isso acontece? Há quantos milhares de anos isso acontece? Se você plantar um carocinho de feijão ali num pedaço de algodão dentro de sua casa, na cozinha, depois de alguns dias, o que vai acontecer? Vai nascer um pé de feijão. Vai nascer um coqueiro? Não, mas nasceu um pé de feijão. Então, se a natureza acerta todas as horas e todo o tempo, há milhares de anos, por que vai errar logo na minha vida? Tinha um homem que era muito fiel a Deus. Muito fiel. E certa feita ele estava num rio se afogando. O que ele fez? Ô, gente, o meu cachezinho de hoje, me ajuda. Ele fez o quê? Chamou por Deus. Aí ele fez uma oração: Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu fiel escudeiro, seu amigo, querido. E eu queria que o Senhor me tirasse desse lugar porque eu estou bebendo água e vou morrer. Então o Senhor mande para mim, por favor, um barco. Um barco que tenha, de preferência, 2 andares e que tenha uma equipe de marinheiros. Tem que ter um médico, porque eu estou todo ferido. Uma sopa quente, de frango não, porque eu não gosto, eu só gosto de carne. Então, o senhor manda, por favor, um barco urgente, porque me tire daqui, com um barco urgente. Quando ele estava fazendo essa oração, com fervor, gente, com a fé,
Veio um tronco lá, negócio de madeira, coisa gigantesca, que se ele não abaixa, ele ia perder a cabeça. Passou numa velocidade no lugar que ele estava, ele mergulhou, saiu do trate. Senhor, é assim que o Senhor me trata? Depois de tanta coisa que eu fiz pelo Senhor, é assim que o Senhor me trata? E aí, quando ele estava falando isso, veio um galho, com aquelas pontas finas assim, que ele, se não mergulha, cegava o olho. Porque veio para cima dele, com toda a força. E ele achando assim, ah, meu Deus, deve ter feito alguma coisa errada. Deus não gosta de mim, está querendo me matar. Quando ele terminou de falar isso, veio uma porta. Gente, a porta veio numa velocidade maior do que a do tronco. E ele precisou mergulhar fundo, porque a porta veio, chegou em cima dele, parou. E ele não podia mais voltar, e batia a cabeça e voltar, morreu. Aí foi para o plano espiritual. Chegou lá, procurou o departamento de reclamação. Serviço de atendimento ao consumidor. Tem, gente. Olha, o pessoal está achando que não tem. Tem o saque. Tem o saque. É. Isso. Então chegou lá e aí tinha uma mocinha, ele falou, eu queria fazer uma reclamação, só um minuto, tá aqui no computador divino. E aí ele chegou e disse assim, aí ela levantou a cabeça e disse, pois não, o seu problema. Ele começou a contar. Aí ela perguntou assim, o senhor já é cadastrado, cadê seu CPF? Aí fez que nem farmácia, aí pegou lá o CPF da pessoa. Aí disse, ah, já sei sua ficha aqui. Mas eu acho que o senhor está enganado. Porque o que eu estou vendo aqui é que foi tudo diferente do que o senhor está contando. Tal hora, tal minutos, segundos, o senhor fez o primeiro chamado. E aqui está registrado que nunca houve aqui no céu aqui uma movimentação tão grande das pessoas para lhe ajudar. Espíritos de todo lugar vieram em nome da sua fé, em nome da sua devoção, vieram te ajudar. Mas não tinha o barco que o senhor queria. O barco que o senhor queria estava a 2 dias de viagem. Se o barco tivesse que entrar no rio, o senhor sabe que Deus não faz milagre. Tinha que entrar no rio, tinha que ter a vontade, eu vou entrar no rio. Por que você vai entrar? Não deu vontade de entrar no rio, eu vou entrar no rio. Aí chega lá e, tem uma pessoa solta aqui. Tinha que ser assim. Então não tinha um barco. A única coisa que tinha era um toro de madeira, que era para o senhor se agarrar, e chegava lá na frente, o senhor saía. O senhor não quis. O povo entendeu que o senhor não tinha entendido o recado, mandou o graveto, porque no graveto era mais fácil, era só botar a mão que o senhor pegava. O graveto lhe levava para o outro lado. Agora a porta o senhor não queira nem saber, que está aqui registrado, inclusive a não conformidade, porque tivemos que mandar um vento, que entrou na casa do rapaz, tinha acabado de construir a porta, a casa dele, arrancou a porta, jogou no rio só para lhe salvar, e o senhor também não quis, morreu porque não quis a ajuda divina. Ele ficou parado e saiu sem dizer mais nada, sabendo agora de uma coisa: a ajuda de Deus sempre vem, às vezes não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente precisa. Então é por isso que a gente tem que prestar atenção na vida da gente. Porque às vezes as coisas que estão parecendo que estão ruins são as melhores coisas que poderiam nos acontecer nesse instante. Então a lição essencial que nós temos que ter é: nós estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para sairmos daqui melhores. Então aproveitem a vida de vocês. Aproveitem o muito ou pouco, não importa o que vocês têm, o quanto seja, principalmente os talentos que vocês receberam. Coloquem em função da vida e tenham certeza que ao se despedirem dessa terra e chegando no outro lado, vocês não precisarão ir para o departamento de reclamação. Vocês serão agraciados pelas palmas daqueles que reconhecem os que cumpriram as suas missões. Tá bom, gente? Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção. Posso pedir uma coisa? Se você desse uma palavra sobre auto-verdade. Você falou Gente, a natureza nos fez simples e ignorantes. Isso está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus fez os espíritos simples e ignorantes porque não sabem. Não sabem. Então nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Qual que é a característica principal da ignorância? A ignorância é não saber. Não saber.
Então, durante muitos anos e muitas vidas, a gente não soube, como a gente ainda não sabe, de muitas coisas sobre nós. E o resultado desse não saber é que nós cometemos erros que são fruto da ignorância. Então, uma coisa que a gente precisa entender: quem me fez assim foi Deus. É porque está certo ser assim. Se nós fôssemos perfeitos, criados perfeitos, qual seria o mérito de alcançarmos a glória do jeito que estamos fazendo? Porque ao final dessa jornada, cada um de nós seremos os donos, os artífices da nossa própria imortalidade. Como diz o Espírito de Verdade: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançar no colo daquele que vos fez frágeis e quer vos torneis fortes e quer modeleis a vossa maleável argila a fim de serdes artífices da vossa própria imortalidade. Essa é a nossa missão. É passar por esses espaços de ignorância, e para isso existem as leis de reparação. Para isso existem as leis que vão fazer com que o universo gire e aquele que eu feri no passado apareça agora na condição de um filho, apareça na condição de um companheiro, de uma companheira, alguém que vai exigir de mim os 3 movimentos: arrependimento, expiação e reparação. Então, se eu errei no passado, me perdoe, porque eu fiz sem saber. Mas agora que eu sei, me dê a sua mão e deixe-me mostrar que eu já sou capaz de te amar ou de fazer diferente daquilo que eu fiz. Então, olhar para trás é bom somente para efeito de reflexão, mas não carregar as culpas dos nossos erros, da ignorância, porque hoje eu já não faria mais as coisas que eu fiz no passado. Isso é preciso compreender. Então, quando nós falamos do Evangelho, e isso aqui a gente tocou hoje de alguma maneira, o Evangelho não nos convida a vivermos como hipócritas. Ouviste o que foi dito, dizia Jesus: não matarás, porque quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que disser mal do seu irmão, pensar em fazer, já terá feito. Então, Jesus não prega para hipócritas, sepulcros caiados. Ele pregava para os da rua, os caídos, os esmulambados da vida, os criminosos. Ele fazia um discurso para essas pessoas. Quando essas pessoas procuravam a ele, que tocavam suas vestes, ou que ele tinha capacidade de fazer alguma coisa: vai e não peques mais. Daqui para frente, evolução, para cima. Não olha para trás. Então, a gente vai viver a vida assim, cuidado só com uma coisa, porque isso não é perdão, isso é indulgência. Isso não é a capacidade de passar a mão na cabeça como salvo-conduto para você começar a repetir isso reiteradas vezes: eu sou ignorante, sou ignorante. Mas você só é ignorante até o primeiro erro, porque no momento em que o primeiro erro acusa o resultado negativo, não existe mais ignorância, aí já existem outras coisas. Então, é viver prestando atenção no hoje, construindo um amanhã. Se você errou, se perdoe, porque não foi você que se fez assim. Se perdoe, mas tenha certeza que a melhor forma de você agradecer por esse salvo-conduto dado pelo processo da evolução não é simplesmente viver sob as benesses do perdão divino, mas simplesmente você viver sob a certeza de que você agradece o lugar que você está, pelos erros que você cometeu, pelas estradas por onde você andou. Então você agradece o passado e daqui para frente conserta o que você fez na forma da reparação. Se derrubou, levante. Se destruiu, construa. Se desamou, ame. E toque para frente, porque você é um espírito divino. E um dia todos nós seremos anjos, seremos espíritos perfeitos. Não faz sentido ficar carregando essas máculas e essas culpas por erros da ignorância. Aprendeu e saiu do outro lado. Vou contar uma história rápida. A gente entrevistou uma vez uma pessoa que ele estava na cadeia, preso, e ele soube que tinha os espíritas que estavam estudando, mas que estavam com um plano de fuga. Existe espírito na cadeia, viu, gente? Existe espírita preso. E aí ele foi lá para participar do grupo que ele queria fugir.
Ele era ateu, estava com uma prisão aí, uma cadeia de uns 20 anos, acho que deve ter sido homicídio, e ele, nessa brincadeira, ele aprendeu sobre espiritismo e começou a estudar. Ele começou a estudar às 6 da manhã e ia até 6 horas da tarde, estudando. Então, esse indivíduo tornou-se espírita. Ao sair da cadeia e voltar para casa, ele tinha um problema. A mulher era evangélica e ele espírita, e ela achando que ele tinha pacto com o vocês sabem quem. E aí, ele simplesmente fez o quê? Foi para a igreja da mulher, para não destruir o casamento dele. Isso mostra o quê? Grandeza moral. Aí ele foi. Aí a pergunta que o povo faz: e vem cá, como é que você fica agora com esse conhecimento espírita que você tem? Porque ele leu a obra toda. Com esse conhecimento espírita que você tem agora, com aquelas coisas todas da igreja evangélica. Ele chegou e disse assim: em qualquer lugar eu servirei a Jesus. Eu pergunto a vocês: um espírito desse volta do mesmo jeito que chegou? Não volta. Quem conhece aqui uma pessoa chamada João Pedro Bernardoni? Famoso ele, viu? É famoso. Quem conhece? Ninguém. Aos 28 anos, por aí, 20 e poucos anos, ele foi para uma cruzada. Ele tinha um sonho de ser um cavaleiro. Ele era filho de um dos homens mais ricos da Europa. E recebeu um título, o Rei da Patota. Porque era ele que comandava a bagunça. Nos lupanares, as festas de bebedeira, de mulherada, de tudo, era ele que comandava a festa. Mas um dia, depois de passar 2 anos preso, adquirir umas doenças lá, ele fez uma reflexão na sua vida e ele fez valer uma parábola do reino chamada a parábola do fermento, que diz assim: o reino dos céus é como a mulher que misturou o fermento na farinha até levedar. Aí, o fermento dele levedou e ele se transformou em Francisco de Assis. Se ele tivesse morrido nas cruzadas, vocês nunca iam ver esse pobrezinho. Vocês não iam saber quem ele era. Então, o que a humanidade faz com Francisco? Esconde essa vida dele. Cria uma nobreza nessa vida dele, que não tem nada de nobre. Ele era igual a mim. Igual a mim. Para que possa fazer sentido entre a primeira parte da vida dele e a segunda parte da vida dele. Quer ver outro? Paulo de Tarso, o de verdade. O genérico. Paulo de Tarso era assassino, perseguidor de cristãos, matador de cristãos. Ele está por trás da morte de Estevão. E ele foi a Damasco, de verdade. Ele foi a Damasco para pegar os cristãos. E aí, quando chegou na entrada de Damasco, o fermento levedou. De dentro para fora, o reino dos céus explodiu na cabeça dele. Ele se ajoelhou e disse: Senhor, o que queres tu que eu faça? Se ele tivesse morrido nessa viagem, antes de chegar a Damasco, quem que ia conhecer Saulo, Paulo de Tarso? Quem que ia estar falando de Jesus hoje? Nós só falamos de Jesus hoje não é por causa de Pedro, nem por causa de Tiago. É por causa de Paulo. E foi Paulo que saiu de Jerusalém, foi Paulo que saiu dos judeus e foi pregar para os gentios, que somos nós, os que estavam fora da bolha. Ele fez isso. E pagou o preço disso. Mas, observe que na vida da gente, morrer na indiferença é uma opção. Todas essas personagens que estou falando para você viveram mais ou menos 40 anos antes de tomar essa mudança. Parece uma data assim meio estranha. Moisés levou 40 anos vivendo ali no luxo, morrendo de saber quem ele era. Só com 40 anos ele resolveu fugir, foi lá para o deserto, levou mais 40, com 80 voltou, levou mais 40, com 120 ele morreu. Ele morreu, não, foi embora. Ele foi arrebatado. Tá entendendo, gente? Hã? Oi, Santo Agostinho, o pobre da Mônica, rezou 30 anos por ele.
Por isso que é Santa Mônica. Rezou 30 anos por Agostinho, para poder ele se converter. E quem converteu Agostinho? As cartas de Paulo e as vozes das crianças. Então, isso daí, gente, é só para dizer que se Paulo conseguiu, se Santo Agostinho conseguiu, se Francisco de Assis conseguiu, se Gandhi conseguiu, eu posso não conseguir, mas ninguém vai me impedir de tentar. Valeu a pena a pergunta. Tinha mais para extrair aí. Aqui é um repositório. Graças a Deus. Vamos lá? Vamos terminar? Apagar essa luz. Amigo e mestre Jesus, professor das nossas almas, conduz-nos, amigo, por essas vias do amor, por essas trilhas que desenhaste nessa terra, conduzindo os homens em direção a Deus. Faz-nos caminhar pelas praias, pelas relvas verdejantes da paz, da fraternidade e do amor, e livra-nos dos atalhos repletos de espinhos. Mas se assim for, se os meus olhos e as minhas pernas me conduzirem à proximidade do abismo, ser para mim a força que soerguerá este corpo caído quando ele chegar no chão, para que ele possa prosseguir mesmo ferido, sem detença, no desejo ardente do teu encontro. Faz o nosso coração, Senhor, o receptáculo do teu amor e o ninho da tua paz. Das nossas mãos operosos instrumentos da tua boa vontade, e do Espírito vivente nesta carne, um aluno dileto e esforçado em busca das tuas melhores lições. Obrigado pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, pela casa que temos, pela família que recebemos, por tudo, Senhor. Obrigado. Obrigado por esta casa de luz, pelos trabalhadores esforçados que constroem esse ninho de paz nessa cidade para acolher os nossos corações cansados. Obrigado por tua presença em nossa vida. Que possamos seguir assim sempre, junto a ti, caminhando ao teu lado, agora e todo sempre. Que assim seja. Gente, boa noite, viu? Boa noite. Não é como